Muito bem-vindos, mais uma vez, aqueles que ainda não cumprimentei diretamente, fui-os cumprimentando a todos à medida que chegaram, mas agora em termos genéricos, muito bem-vindos a mais uma tertúlia do Clube de Leitura de Fernando Pessoa. Portanto, vamos este ano, normalmente vamos na terceira tertúlia dedicada a Pessoa e relacionado com outro autor. Portanto, escolhemos sempre autores que tenham uma interseção forte com a literatura de Fernando Pessoa. Começámos com Cesário Verde, depois passámos para Miguel Torga e hoje temos Camilo Peçanha. Camilo Peçanha, como vocês sabem, é um dos grandes expoentes do simbolismo em Portugal. Uma corrente que começou numa época em que Portugal e os portugueses também se questionavam bastante. É uma época de mudança, uma época de crise, mas não só em Portugal. Portanto, foi uma corrente que veio de França, especialmente com Baudelaire, quando escreveu As Flores do Mal, e em Portugal temos o seu expoente máximo com Camilo Peçanha. Outros autores enverdaram também por esta corrente, nomeadamente Eugênio de Castro na sua obra O Aristos, António Nobre também, e de facto é com Peçanha que esta corrente se expressa na sua plenitude. Aliás, é considerado de facto o grande representante do simbolismo em Portugal, com a influência francesa, como iremos ver. Portanto, por isso este tema vai nos ser apresentado pelo Pedro Batista Bastos, e surgiu numa conversa que tivemos num almoço e num belo repasto, almoçado na zona do Chiado. Aliás, o local mais interessante para se poder debater também estes temas, porque é o local onde Fernando Pessoa praticamente viveu toda a sua vida. Onde naquelas ruas, foi ali que ele se construiu enquanto escritor, foi ali que ele se relacionou com todos os escritores do mundo, que ele leu, que ele escreveu, e também que se relacionou com Camilo Peçanha. Portanto, a pessoa tinha um grande respeito por Camilo Peçanha, como irão ver. Eu, no final, irei ler uma carta de Fernando Pessoa para Camilo Peçanha, e veem o tipo de escrita de Fernando Pessoa e a diferença que ele tinha com este escritor. Portanto, não é por acaso que nós aqui o interceptámos com Fernando Pessoa. Daí que, obrigado Pedro Batista Bastos por teres aceito este desafio, e eu também, na altura em que conversávamos sobre isto, vi logo que tu nos ias trazer muitas novidades e estou desejoso por ouvir aquilo que tu nos trazes. Por isso, obrigado por estares cá e obrigado a todos por terem vindo hoje aqui neste dia frio, mas que acaba por ser acolhedor neste espaço, que é mesmo um espaço de tertúlia. Obrigado a todos e obrigado, Pedro. Obrigado. Apresenta-nos aqui a tua grande oração de sapiência sobre o Camilo Peçanha. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Os meus primeiros agradecimentos são dados ao meu querido amigo César, que deu a introdução deste tema que nos leva a estar aqui presentes, que é evocarmos a figura de um poeta absolutamente assombroso, que é o Camilo Peçanha. Espero não vos aborrecer com a minha preleção nem com aquilo que eu tenho para vos apresentar. Procurei interpretar e dar-vos dois temas completamente novos na análise da relação entre o sujeito poético e a obra do Camilo Peçanha, e uma determinada ideia que eu não vos direi agora, mas que revelarei à medida que for falando, da minha preleção. Muito obrigado, espero não vos incomodar com aquilo que vos revelarei. Dizia há pouco, antes de começarmos a nossa conversa, que há um país que sai de 1822 e que só começa a ser interpretado com os decadentistas, com os simbolistas, e quando o país mergulha na sua mais profunda crise, com o ultimato, com a queda da monarquia e com toda a agitação social. Portugal é um país que não dá, ou que nunca teve, um grande filósofo. Nós só interpretamos a filosofia da nossa história. É uma poiesis no sentido grego do termo. Isto é
é um narrar cantado encerrando uma determinada ideia acerca do nosso devir histórico e acerca do nosso sentido enquanto povo. Por isso é que não temos nenhum filósofo, mas este é um país que é uma casquinha de nós que deu os poetas mais assombrosos do século XX e que deu os melhores intérpretes dos grandes movimentos de renovação da poesia francesa, como seja o simbolismo e o decadentismo. O Camilo Peçanha, que nasceu no dia 7 de setembro, fez 150 anos, 150 anos por ocasião do aniversário do seu nascimento. E nós falávamos que era criminoso como é que um país destes não assinalou, o Ministério da Cultura não assinalou nem num único ato oficial o nascimento de um poeta cuja obra é absolutamente ímpar. Portanto, mas se os outros não fazem, fazemos-lo nós. E para isso, se me permitirem, eu vou tomar o vosso tempo para honrar a memória deste nosso vate absolutamente superior, que é o Camilo Peçanha, e vou ler-vos umas pequeninas ideias daquilo que eu escrevi. Não podemos dizer que já nos seus inícios conhecidos, a pequena obra deste poeta perturba, ou melhor, problematiza o nosso senso do real de um modo bem mais íntimo do que a de qualquer seu contemporâneo? Pode, é certo, ver-se nisso um limite ou uma decadência mais entranhada, um idealismo mais consequente consigo próprio e, por isso, mais solipsista, mais inapetente. Mas não é superficial uma limitação assim formulada? Verdade, verdade. O que fica de veras corroído e indesejado na poesia de Peçanha não é a realidade, não é o amor humano verdadeiro. É uma certa representação burguesa da estrutura e valores do real. Isto é uma citação. Isto é uma citação do professor Oscar Lopes, da sua obra Entre Fialho e Nemésio, um estudo muito leve que ele faz sobre Camilo Peçanha. Uso as sábias palavras do professor Oscar Lopes como introdução para um singelo texto sobre Camilo Peçanha, um poeta fascinante e largamente ignorado por estupidez e uma certa inveja dos meios culturais portugueses. E muito mal fazem pelo lugar fundamental deste poeta na cultura portuguesa. Atrevo-me a dizer que, se não fosse Camilo Peçanha, nunca teríamos tido um Fernando Pessoa. Sem Camilo Peçanha, nunca haveria dois conceitos fundamentais na caracterização da nossa poesia: a regeneração do poeta diante do caos do mundo e o uso de elementos ocultistas como meios poéticos evocativos de uma ideia. É comum caracterizarmos Camilo Peçanha exageradamente, vemo-lo como um decadente fumador de ópio, entorpecido e imobilizado por uma estranha dor, perseguidor de fantasias lânguidas e imagens arrancadas a uma família desfeita e amores não correspondidos. Nada de mais errado. Camilo Peçanha foi um ativo e diligente juiz, professor de liceu, atento, disciplinado e com uma memória prodigiosa. Nunca um indolente viciado em ópio poderia ter a força mental para criar uma obra como Clepsidra, esse estranho farol da cultura nacional. Situado no decadentismo e no simbolismo de origens baudelairianas, Camilo Peçanha recusou o sentimentalismo de Sá Carneiro e de Cesário Verde. Se notarmos, essa recusa inicial encerra uma ânsia de liberdade. A dor, o desejo de desaparecer, mas desaparecer do quê? De quem? Definem uma recusa de uma ordem estabelecida. Camilo Peçanha foge para uma luz que viu a Oriente e é para lá que se dirige, por sentir que pode recomeçar. E a clepsidra principia assim. Eu vi a luz em um país perdido. A minha alma é lânguida e inerme. Oh, quem tanto pudesse deslizar sem ruído, o chão sumir-se, como faz um verme. Tenho sonhos cruéis, na alma doente, sinto um vago receio prematuro.
voa medo na aresta do futuro, embebido em saudades do presente. A pedra de toque da poesia é a liberdade, atrevo-me a dizer. Toda a poesia é uma busca de liberdade. Porém, apesar de Camilo Peçanha recusar uma ordem estabelecida, de partir, deslizar sem ruído, sabe perfeitamente que a sua busca nunca poderá substituir o mundo real. Quase que vemos a liberdade como um sonho, um desejo doentio, mas ele sabe que a poesia nunca pode ocupar, a poesia nunca pode apossar e substituir o real. Contrariamente a Baudelaire, não há revolta em Camilo Peçanha. É curioso notarmos que existem elementos demoníacos, satânicos em Camilo Peçanha, elementos esses que têm fluem e caminham pelas páginas de Baudelaire. Camilo Peçanha não sente nenhuma queda, não sente nenhuma necessidade de se revoltar contra uma ordem estabelecida ou contra um Deus bondoso. Subtilmente, ele recusa como se fosse um erro, mas um erro e uma ilusão que o Camilo Peçanha tem que vencer. Daí essa dor que o Camilo Peçanha nos fala, porque quem deseja e busca a liberdade, quem vê poeticamente a liberdade como um sonho, não sente revolta, sente dor. A dor é o Resultado, o efeito de quem olha para a liberdade como um país distante. Por isso a questão fundamental do Camilo Peçanha é: se poeticamente eu me reconheço na dor, o que é que eu posso esperar? Faço uma outra citação. Se o homem não fechasse soberanamente os olhos, deixaria de ver aquilo que merece ser contemplado. Escreveu René Char, um outro poeta do sonho e da liberdade. Olhos e coração. Eis as duas palavras mais usadas por Camilo Peçanha em Clepsidra. Nas palavras, vislumbramos o início da busca da liberdade. Mas o que vê ele não é um mundo real que recusa, mas sim uma transcendência caracterizada pelo uso de palavras incomuns e novas na poesia nacional. De Camilo Peçanha utiliza pela primeira vez palavras como o meu jardim exíguo, sereno como um pélago quieto, furor cruel e simiesco, o ninho da folhagem, o cheiro de junquilhos vividos e agro. Cada palavra é um mundo próprio que o poeta contempla. O primeiro grande guardador de palavras, o primeiro grande contemplador da palavra poética na cultura nacional é Camilo Peçanha. A impressionante precisão com que contempla tatuagens, que vê cores, que descreve silêncios, é obtida graças a um vocabulário e a um léxico riquíssimo. Mas esse léxico que ele contempla tanto serve para dissolver o mundo como para o recriar. Daí que pela primeira vez na nossa poesia há uma participação, uma necessidade de interpretação do real que já não descreve o mundo físico, assim como já não descreve sensações e sentimentos. Essa poesia necessita de dissolver, de recriar o mundo que foi contemplado e é pelo poeta recordado. Daí que a memória assume um papel fundamental em Camilo Peçanha. As palavras exatas que descrevem uma transcendência guardam-se na memória, mas não cristalizam o passado. Essa memória vai tentar superar esse passado na busca de uma transcendência, dissolvendo e recriando mundos, dissolvendo e recriando através de uma luz distante. Mas atenção! O primeiro grande fingidor, o primeiro grande mistagogo da cultura portuguesa é Camilo Peçanha. E Fernando Pessoa percebeu esse fingimento muito bem. Tanto também de novo Camilo Peçanha. Vem guiar-nos, arcanjo, à nebulosa que do além-mar evapora, luminosa,
e à noite latecendo, onde quietas fulgem as velhas almas namoradas. Almas tristes, severas, resignadas, de guerreiros, de santos, de poetas. Quem dissolve e coadula mundos tem que atuar na sombra. Há uma unidade de ação, um método, mas também há um ocultar, há um fingir, um esconder. E é do equilíbrio entre o método e fingimento que renasce o poeta, tendo ele que se esconder, que fingir diante das outras pessoas. É possível levar uma vida quase clandestina, em que, por um lado, se monta uma vida indolente de fumador de ópio e, por outro, se vive um esforço e poder da busca incessante de uma superação. Camilo Peçanha percebeu que tinha que fingir, tinha que ocultar, tinha que cifrar, sob pena de nunca atingir o seu objetivo poético. Camilo Peçanha parece antever que essa tentativa de superação é eterna, daí a sua aparente resignação. A vida é breve e a arte mais breve é. E como num espelho sombrio, ele se nos apresenta parado, inerte. Insistimos que a indolência, a apatia de Camilo Peçanha, mascara uma permanente tentativa de superação. Se assim não fosse, nunca a sua poesia nos daria o movimento dos amantes, os dias e as noites, mas também nunca a sua poesia nos daria o aparente engano, o aparente ludíbrio. O motivo deste engano, o motivo deste ludíbrio é o seguinte: só pelo fingimento se pode alcançar o renascimento do ser. As insatisfações, as desilusões, as apatias são os instrumentos fingidos com que o poeta busca a sua felicidade ilusória. Daí a sua vida de viciado em ópio e a sua vida laboral ordenada como juiz em Macau, que nos surgem a esta luz quase como contradições impossíveis de viver. O esforço de viver uma vida assim pode parecer humilhante e até desperdiçada, mas isso é um ludíbrio. Camilo Peçanha é sempre animado por uma estranha luz que lampeja de esperança ao longo da clepsidra. E isto porquê? Porque a poesia vence o desespero de uma realidade que o poeta recusou. Toda a busca de superação tem que se afirmar através de um ato poético único, de uma manifestação de ressurreição que vença esse desespero, através da aparente apatia, através da falsa indolência, através de um falso deslizamento. Certamente que haverá hesitações e erros, mas Camilo Peçanha deixou tudo em aberto e só o poderia fazer, dada a vida que levou. Vida essa que foi uma constante superação de uma paternidade recusada, uma constante superação de amores impossíveis, de doenças, de dissoluções de alma, mas que nunca caiu nem nos abismos suicidas de Antero e de Sá Carneiro, nem nas traições poéticas de Guerra Junqueiro. Nem sei de onde venho, que azar me fadou, as mágoas que tenho, os ais porque os dou. O siga maldito com a bandeira amarela, pomares, chalés, mercados, cidades. Camilo Peçanha é o primeiro a contemplar um abismo da alma e a descrevê-lo com precisão e a sobreviver para o narrar, através de constantes e aparentes fingimentos de indolência, de apatia e desespero. Dessa lição, dessas pistas deixadas por essa sobrevivência, socorreu Fernando Pessoa, também ele alcoólico, mas também ele animado por constantes heterónimos, por constantes fingimentos, por um gênio férreo que o animava a escrever incessantemente e o transformou também a ele, Fernando Pessoa, num sobrevivente de abismos. Somente em 1920 é publicado Clepsidra, a única obra como tal
vinda a público por Camilo Peçanha, à semelhança de Mensagem, a única obra como tal, vinda a público por Fernando Pessoa. E assim como, em interpretações mais recentes, se tem vindo a descobrir o significado ocultista da mensagem, também me atrevo a dizer que há um significado ocultista na clepsidra. O significado ocultista, ou mágico, conceito que uso por facilidade de raciocínio, de clepsidra, surpreendeu-me ao fazer este estudo comparativo entre certos aspectos da obra de Peçanha e de Pessoa, ambos iniciados em sociedades secretas. Se Pessoa se afirmou como iniciado por comunicação direta de mestre a discípulo nos 3 graus menores da aparentemente distinta Ordem Templária de Portugal, resolução essa feita por Fernando Pessoa numa carta de 30 de março de 1935 a Adolfo Casais Monteiro, Camilo Peçanha foi membro da maçonaria, tendo alcançado o 30º grau do rito escocês antigo e aceite. Daí a importância que o simbolismo da maçonaria teve em clepsidra. Creio ser seguro efetuar as necessárias comparações entre a influência que a maçonaria teve nas alegorias, imagens e palavras de um iniciado no 30º grau do rito escocês antigo e aceite e a sua obra poética. Estudando este assunto, constatei haver um momento em que o candidato à maçonaria é lançado ou encerrado numa caverna onde somente verá uma luz exígua. E nessa caverna encontra precisamente sobre uma mesa uma caveira, símbolo da dor, a morte e da ressurreição, mas também encontra uma clepsida. Quem está encerrado nessa câmara, quem está sumido como um verme, isolou-se, afastou-se de tudo para morrer e renascer. Quem está encerrado nessa caverna, de onde só tem uma luz distante, nada mais pode fazer senão meditar na dor, ver correr o tempo na clepsidra e ansiar pela ressurreição. Faço uma citação explicativa deste tema da obra Maçonaria Revelada, de Maxwell Higgins. A citação é a seguinte: uma vez que o germe espiritual é imortal e incorruptível, esta morte, como toda a forma de morte, sob um ponto de vista mais profundo, é simplesmente o despojo de uma forma imperfeita e a superação de um estado de imperfeição. A tendência passiva para a inércia é inimiga de mudanças, dá-nos a desilusão. A clepsidra faz com que nos recolhamos em nós mesmos, faz-nos abraçar e estabelecer igualmente erro e verdade, hábitos viciosos e virtuosos, dando-nos o esforço vigilante e a firmeza incansável. Ao longo de clepsidra, infelizmente, não encontramos um fio condutor, ou não conseguimos encontrar um fio condutor em todos os poemas, ditados oralmente por Camilo Peçanha a Ana Osório de Castro, que nos indicassem a total unicidade ocultista que se encontra na mensagem. Mas atentemos no poema final da clepsidra, que é estranhíssimo. Ó cores virtuais que jazeis subterrâneas, fulgurações azuis, vermelhos de hemoptise, represados clarões, cromáticas vesâneas, no limbo onde esperais a luz que vos batize, as pálpebras cerrai, ansiosas não veleis. Abortos que pendeis as frontes cor de cidra, tão graves de cismar nos bocais dos museus, escutando o correr da água na clepsidra, vagamente sorris, resignados e ateus. Cessais de cogitar, o abismo não sondeis, gemebundo arrulhar dos sonhos não sonhados, que toda a noite errais, doces almas penando, e as asas laçarais na aresta dos telhados, e no vento espirais em um queixume branco, adormecei. Não suspireis, não respireis.
Se compararmos este poema com a explicação acima dada do significado ocultista da clepsidra, fácil se identifica este poema com a experiência de um candidato encerrado numa câmara de reflexões, contemplando uma clepsidra. As analogias são por demais semelhantes para se rebater este argumento, dizendo tratar-se de uma simples coincidência. Não quero, nem é meu desejo, porém, entrar numa hermenêutica poética que afirma a poesia de Camilo Peçanha como totalmente ocultista, nem cedo a exageros e a entusiasmos interpretativos diante desta comparação. Talvez Camilo Peçanha não tenha conseguido dar uma unidade interpretativa a todos os seus poemas sob o ponto de vista ocultista, mas há elementos na clepsidra referentes à luz, ao desaparecimento do mundo, à recusa de uma ordem com a intenção de ressurreição ao renascimento, até que este poema final, que é uma verdadeira pedra de toque e afirmação estética, um verdadeiro fingimento revelado para que possamos ignorar este campo de interpretação na obra de Camilo Peçanha, o qual, reafirmo, pode e deve ser explorado com prudência, vagar e tempo. A quem mais saiba do que eu, que possa usar estas humildes pistas para as negar ou aprofundar. Muito obrigado pela vossa atenção. Bem, Pedro, tu de facto surpreendeste com este trabalho, lançando-nos aqui muitas interrogações e muitos desafios para repensarmos toda a obra do Peçanha. E não só a do Peçanha. Aliás, tu destes aqui um caminho para nós também repensarmos a obra de Fernando Pessoa. Naturalmente. Porque e todo aquele conjunto de poetas, nomeadamente Mário Sá Carneiro, que tanto influenciaram este contexto poético e histórico. Pessoa, como tu disseste muito bem, talvez não tivesse existido da forma como ele se expressou e com a força com que ele se expressou, se não tivesse assentado os seus pensamentos e a sua forma de construir o mundo naquilo que era a ideologia de Camilo Peçanha. Eu depois estava aqui a ouvir-te e de repente surgiu-me aqui o poema em relação ao fingimento, surgiu-me aqui o poema de Pessoa que praticamente deve tê-lo de certeza escrito baseado naquilo que conheceu de Peçanha. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras ser. Sobre os verdadeiros sobreviventes e abismos. Mas para te ajudar ainda mais, eu vou ler aqui uma carta de Fernando Pessoa a Camilo Peçanha. Acho que é uma carta um bocadinho extensa, porque ainda por cima está escrita a letra muito miúda, mas acho que não, antes de lançar o debate, porque acho que aquilo que tu leste aqui merece ser debatido, mas para ajudar um pouco a esse debate, eu vou lançar esta carta, se me permites. Claro. Só para, Claro. não querendo assombrar e ocultar um pouco aquilo que tu disseste, porque espero que não se esqueçam daquilo que o Pedro esteve a dizer, mas vou ler esta carta porque vem ao encontro daquilo que tu acabaste de dizer. E vejam só a dedicação que o Fernando Pessoa tinha ao Peçanha e o reconhecimento que ele, o Fernando Pessoa, aquele homem que nós conhecemos como um dos mais notáveis poetas da atualidade e daquela época, embora naquela época não tenha sido revelado, mas atualmente é considerado um dos maiores poetas mundiais, Fernando Pessoa, e mais livros, sobre quem mais livros se escreveram a nível mundial, portanto, é de facto, e é português, é isso. Não tivemos grandes filósofos, mas tivemos grandes poetas e espero que continuemos a tê-los e alguns, se calhar, estão aqui presentes. Mas leio esta carta que ele dizia: Excelentíssimo Sr. Dr. Camilo Peçanha Macau, há uns anos que os poemas de Vossa Excelência são muito conhecidos e invariavelmente admirados por toda a Lisboa. É para lamentar, e todos lamentam, que eles não estejam, pelo menos parte, publicados. Se estivessem inteiramente escondidos da publicidade, nas laudas ocultas dos seus cadernos, esta abstinência da publicidade seria, da parte de Vossa Excelência, lamentável, mas explicável. Isto é um encontro daquilo que era a particularidade de Peçanha, o se ocultar daquilo que de facto ele era e da grandiosidade que ele tinha. O que se dá, porém,
não se explica, visto que, sendo de todos mais ou menos conhecidos esses poemas, eles não se encontram acessíveis a um público maior e mais permanente na nossa forma normal de letra redonda. Portanto, eles apenas eram ditos nos locais de culto, da poesia, da época, mas as pessoas não acediam a eles, não havia um livro e não estavam escritos em letra redonda, como ele dizia muito bem. É sobre este assunto que assumo a liberdade de escrever a Vossa Excelência. De certo que Vossa Excelência de mim não se recorda. 2 vezes apenas falámos no Suíço e fui apresentado a Vossa Excelência pelo General Henrique Rosa. Sabem quem é o General Henrique Rosa? Logo da primeira vez em que nos vimos, fez-me Vossa Excelência a honra e deu-me o prazer de me recitar alguns poemas seus. Guardo dessa hora espiritualizada uma religiosa recordação. Obtive depois, pelo Carlos Amaro, cópias de alguns desses poemas, hoje sei-os de cor, aqueles cujas cópias tenho, e eles são para mim fonte contínua de exaltação estética. Não escrevo estas coisas a Vossa Excelência para meu mero agrado. Para seu mero agrado, adulando. Eles são a expressão sincera do modo como sinto as composições a que me reporto. Nem sequer cito este prazer que os seus poemas me deram, com o restrito fim de apoiar em fases que possivelmente sensibilizem o pedido que venho fazer. A ordem dos factos é outra. É porque muito admiro esses poemas e porque muito lamento o seu atual caráter de inéditos, quando aliás correm estropiados de boca em boca nos cafés. É que ouso endereçar a Vossa Excelência esta carta com um pedido que contém. Portanto, eu não vou continuar a ler, mas vou dizer só que Fernando Pessoa convida Camilo Peçanha a participar na revista Orfeu, que ele estava a iniciar, e foi a partir daí que ele publicou toda a poesia do Camilo Peçanha e mais tarde veio a ser. Portanto, isto também nos revela-nos de facto a grandiosidade do Camilo Peçanha e a grandiosidade do Fernando Pessoa. Um poeta notável que, se não fosse ele próprio, muito possivelmente Camilo Peçanha não teria sido revelado. Acaba por revelar também um dos grandes poetas que ele é muito admirado e que é seu contemporâneo. É só para ilustrar com esta pequena... que nós falamos aqui de um poeta que teve de facto uma grande interseção com o Fernando Pessoa, em quem Fernando Pessoa, como muito bem o Pedro nos referiu, se baseou praticamente para construir tudo aquilo que é o seu mundo simbólico. E se ele teve um grande mundo simbólico. Creio, pegando nas tuas palavras, que a questão fundamental do Camilo Peçanha é a questão do fingimento. Isto é, cada poeta, a grande pista que o Camilo Peçanha lega à cultura nacional e que o Fernando Pessoa segue é que fingimento, que símbolos, que palavras utilizarão cada poeta para recriar a sua ação. Sendo certo que essa ação tem que ter um determinado impacto no mundo. E reafirmo, contrariamente àquilo que era comum, por exemplo, nos poetas decadentistas franceses, porque o Baudelaire era um indolente, digamos assim, mas mesmo um indolente, o Baudelaire nunca trabalhou. O Rimbaud suicida-se intelectualmente com 19 anos e decide depois ir para a Abissínia e para a Etiópia traficar armas, estar em culturas completamente semelhantes. O Mallarmé foge. Não é? Portanto, agora, este homem tem uma coisa assombrosa sob o ponto de vista abstrato. É que ele recria pela primeira vez uma figura poética que toda ela é trabalhada, que toda ela se recorre de palavras totalmente novas que têm um determinado impacto e têm um determinado significado na cultura nacional, mas, por outro lado, ele prossegue as suas atividades. Ele é professor no Liceu em Macau. Ele, até ao fim da sua vida, foi um juiz diligentíssimo. Diligentíssimo. Camilo Peçanha nunca falhou aos seus afazeres. Quando ele foi lendo a vida do Camilo Peçanha, ele sempre cumpriu o seu dever. Não é? Portanto, o seu dever profissional nunca o falhou. Portanto, ele nunca falhou a vida, por assim dizer,
que era um subterfúgio intelectual, um fingimento e um encanto que os poetas franceses afirmavam. Mas eles podiam fingir, porque todos eles ou tinham grandes meios de subsistência, ou conseguiam, porque ninguém pode ser simbolista e decadentista se for pobre, como é óbvio. Aliás, não há ninguém no simbolismo e no decadentismo que tenha nascido da pobreza das pessoas. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma elite. Agora, isto é uma elite que trabalha intelectualmente. Agora, a questão é que eu tenha conhecimento, e isto torna-se muito interessante, porque o Baudelaire é, dentro dos decadentistas, Senda, de Milton, isto não é uma pista inteiramente nova, mas o Baudelaire pega na questão da revolta para ir contra um Deus que ele vê refletido na sua sociedade. Daí, por exemplo, aquele famoso poema do Baudelaire: "Oh, Satã, tem piedade da minha longa miséria", não é? Portanto, daí a questão do Baudelaire, quando no Pintor da Vida Moderna, que é, aliás, uma tradução um bocado inexata, o Baudelaire é um flaneur, é um caminhante, é um passeante, não é? Portanto, tudo no Baudelaire é um fingimento, mas é um fingimento elaborado. Eu atrever-me a dizer, inclusive, que há certas partes no Baudelaire que carecem de autêntico força poética na definição desse próprio fingimento. Talvez por inexatidão, talvez por incapacidade do Baudelaire em perceber que ele necessariamente iria falhar, mas o Baudelaire depois encaminha a sua poesia para um falhanço, para um sussurro, para uma charogne, não é? Para um cadáver, o famoso poema do Baudelaire, mas no Camilo Peçanha não. E o curioso é que, se vocês tiverem a paciência de ler o Clepsidra, que é uma obra esparsa, Clepsidra são pequeninas luzes que nós antevemos, não é? E de repente há poemas, quando vamos lendo a Clepsidra, dizemos assim: se calhar isto fazia sentido aqui, não é? Que é um exercício interessante, que é remanchar a Clepsidra. Porquê? Porque a Ana Osório de Castro e o filho dela, o João, a Ana Osório de Castro, foi o alvo do amor do Camilo Peçanha. Foi um amor não correspondido que o Camilo Peçanha teve com a Ana Osório de Castro. Mas ela, sabiamente, decide dizer: eu não vou dar uns beijinhos neste rapaz, mas vou editá-lo. Portanto, ela percebe a importância do Clepsidra, do qual, aliás, e o César falou comigo, que se vocês tiverem essa curiosidade, entrem na Sada Costa, e na Sada Costa está havendo uma primeira edição ainda do Clepsidra. Está lá, ainda não percebi como é que ninguém a comprou. Já estive tentado. Todos nós que estamos aqui também nem sequer somos decadentistas nem simbolistas, porque se fôssemos ricos imediatamente teríamos comprar a obra que está com a preço muito assinatura elevado. Ora, regressando ao Peçanha, o interessante no Peçanha é que o Peçanha fornece uma determinada esperança, não é? Por exemplo, quando vocês veem logo no primeiro verso: eu vi a luz no país santo. Que luz é que ele está a perseguir? E pegamos na palavra luz. Onde é que ela se encontra na Clepsidra? Precisamente nos poemas em que ele faz vislumbrar uma primeira esperança. Lembrem-se, tudo no Peçanha é fingido. Atrás deste aparente desespero do Peçanha, o Peçanha quer, digamos assim, que vocês mergulhem dentro daquela obra para perceberem efetivamente o que é que ele quis dizer. Portanto, isto é a primeira grande pista que o Peçanha nos lega e que mais nenhum outro poeta, até ao Fernando Pessoa, percebeu isto e que depois foi adiante, não é? Portanto, o único poeta, digamos assim, que pega na tradição demoníaca e satânica do Baudelaire para o lançar depois numa outra obra, é um poeta completamente esquecido, que é o Raul Leal. Quando o Raul Leal lança o Sodoma Divinizada, que é uma obra, que é um panegírico
ao amor homossexual e ao encontro de duas almas entre dois homens, criou um escândalo enorme na sociedade portuguesa do tempo. O Marcelo Caetano foi contra essa mesma obra, o Pedro Teotório Pereira, os estudantes do primeiro movimento católico ultramontano, todos eles fizeram uma bronca enorme, mas é a primeira obra que pega nos elementos satânicos do Baudelaire e que os coloca sob o ponto de uma Sodoma divinizada. Camilo Peçanha faz outra coisa. Camilo Peçanha percebe que tem que haver uma recusa, mas essa recusa depois é na busca de uma determinada transcendência. Essa transcendência, e nós vimos isto ao longo da Clepsidra, ele na Clepsidra vai-se recordando, não é? Daí a questão de poiesis, do cantar, ser algo lembrado que depois é declamado. E não é à toa que ele, seguindo esta mesma pista, ele declamava os seus poemas, não deixava nada escrito, e eu creio que ele fazia questão nesse mesmo ponto, ele não queria deixar nada escrito para os declamar. Quem estivesse diante dele, que o apanhasse. E o Camilo Peçanha tem a sorte absolutamente extraordinária. Quem o apanha, o único que o percebe, chama-se Fernando Pessoa. Não é? Portanto, e neste trecho que o César admiravelmente leu, quando ele diz o poeta é um fingidor, ele vai buscar isto diretamente ao Peçanha. Não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Nunca interpretei o Peçanha de acordo com a norma da escola francesa, que só encerra o Peçanha na dor como uma malaise, não é? Que era aquilo que o Baudelaire dizia que sofria. E ao mesmo tempo também, que é curioso na Clepsidra, que ele faz a referência também a um outro grande poeta simbolista francês, que é o Verlaine, não é? Portanto, que ele chama também o Verlaine, que é quem... O Verlaine só se revela depois, apesar da grandeza da poesia do Verlaine, depois do seu choque com o Rimbaud e depois do estudo aprofundado do Baudelaire, não é? Portanto, o falhar propositadamente é depois também uma outra interpretação que surge muito mais tarde. Lembremos que o grande intérprete do Baudelaire, quem explica o Baudelaire aos franceses, é o Sartre. Porquê? Porque o Sartre quer fazer a aproximação do Baudelaire a um existencialismo. Agora, nós aqui em Portugal, portanto, a dor, a repugna, a recusa do Baudelaire, ele depois vai tentar explicá-la para o enquadrar dentro do existencialismo francês e dar-lhe com isto um sentido académico. Agora, o que eu acho extraordinário é que em Portugal ninguém pega no Peçanha. Quer dizer, isto é quase criminoso se nós tomarmos em conta estas mesmas pistas que temos aqui diante. E não há ninguém, repito, nestes 150 anos, e podem crer que até ao final deste mesmo ano, não há de haver ninguém, nem no Ministério da Cultura, nem na Academia, que faça uma sentida homenagem ao Camilo Peçanha. Fez uma homenagem em Coimbra, por intermédio de um grupo de pessoas que criaram uma associação de estudos ao Camilo Peçanha, mas nada mais do que isso. Declamaram em Coimbra os poemas do Camilo Peçanha, mas posteriormente a isso nada mais. Agora, aqui em Lisboa, nós nem sequer temos um busto, um singelo busto do Camilo Peçanha aqui. Portanto, e assim como há um país que em 1822 depois começou a ser recriado e reinterpretado no tempo de Camilo Peçanha, se calhar pode haver aqui também uma outra coisa. É que há um país que nasce no 25 de Abril que se calhar só pode começar a ser criado e reinterpretado agora e nunca antes. E agora porquê? Porque neste momento Portugal está confrontado consigo próprio. Nós temos uma situação absolutamente ímpar na nossa história, em que de repente nós temos que nos virar para nós próprios e temos que contar com quem nós somos. Temos que contar com
toquei, nós pretendemos ser, temos que lutar, desmascarar, ir contra os fingidores. Mas estes são os falsos fingidores e os hipócritas que nós temos neste mundo. E só o podemos fazer por intermédio da poesia. Repito, eu escrevi isto. A poesia não pretende substituir o real. A poesia não é uma arma política. Mas é através da nossa poesia, é através do estudo dos nossos maiores, que nós podemos recriar um país. Eu volto de novo ao Fernando Pessoa. É muito curioso constatarmos que o Fernando Pessoa afirma que Portugal só começaria a levantar-se da sua longa cruz, entre aspas, em termos astrológicos, a partir de 1978. Portanto, eu achei estranhíssimo, de repente, quando começo a ver a vida destes homens, e eu digo assim, mas afinal de contas, quem são estes homens? Não é? Portanto, porque é que a Ivete Centeno e o Stephen Record de repente descobriram que existia um Fernando Pessoa ocultista, que ele dedica, ele tem poemas escritos aos seus superiores desconhecidos. A parte final da obra do Fernando Pessoa, toda ela que está naquele famoso baú que está lá na casa do Fernando Pessoa e dos quais ainda nunca ninguém tem uma ideia aproximada do que quer que esteja naquele baú, porque parece que de tempos em tempos abrem a boca do baú e sai dali um heterónimo ou um semi-heterónimo mesmo, para ali no meio. Portanto, eu estou à espera de saber quantos mais heterónimos descobrirão no meio desta situação. Ora, é muito engraçado, de facto, verificarmos como é que estas estranhas pessoas nos puderam deixar pistas para o futuro, não é? Portanto, e um povo recria-se por duas formas, pela história e pela poesia. Não tenho a mínima dúvida. O povo nunca se recria pela economia. Eu não sei quem é que foi o banqueiro que emprestou o dinheiro ao rei para fazer os descobrimentos. Não sei. Não sei quem é que foi que lhe deu o dinheiro. Mas todos nós sabemos que os descobrimentos tiveram determinado impacto. Ninguém sabe quais são os métodos económicos do século XVIII do Marquês de Pombal. Mas todos nós conhecemos, pelo menos temos uma ideia, dos poemas da Arcádia, temos uma ideia dos poemas do Filinto Elísio, que é também um período absolutamente fascinante na cultura e na história nacional, do qual está completamente esquecido. Agora um bocadinho a talho de foice, os parnasianos e a Arcádia só foram recuperados centenas de anos depois pelo Alexandre O'Neill. É o Alexandre O'Neill quem vai buscar o Nicolau Tolentino de Almeida e o diz ao Nicolau Tolentino de Almeida o meu inspirador para aquilo que eu vejo em Lisboa, não é? É o Aquilino Ribeiro quem vai recuperar o Cavaleiro de Oliveira e diz, ele era um escritor menor, mas ele tem aqui pistas interessantíssimas. Portanto, e a nossa poesia, a poesia do final do século XIX, deste início do século XX até ao Fernando Pessoa, que para com a morte deste homem. Para com a morte deste homem. É absolutamente fascinante em termos de possibilidades de recriação do real, da poesia, mas também da maneira como nós vemos o futuro de Portugal, não é? E o futuro de Portugal, acreditem isto, o futuro de Portugal aos poetas pertence. Aos poetas pertence. Não tenho a menor dúvida. Não sei quem é que dizia que todas as verdades chegam ao mundo pela boca dos poetas. E por isso é que os poetas nunca podem ser políticos. Quando começam a ser. Quando começam a ser, dizem eles, pelo menos. Mas é engraçado, não é? E quer dizer, esta é a nossa singela homenagem, mas ainda bem que acontece, ao espírito deste homem, do qual nós ainda hoje, por exemplo, o Camilo Peçanha era um homem que deixou um determinado acervo de autógrafos, cartas, uma série de documentação esparsa que ele ia dando. Tudo isso perdeu-se. Só existem alguns poucos documentos que nós vamos conseguindo apanhando. E daquilo que eu li do Peçanha, em termos da hermenêutica poética,
que é do Oscar Lopes e da Esther de Lemos, fundamentalmente. Foi quem li. Eu peço imensa desculpa pelas insuficiências, mas este homem, de facto, tem. Ele tem estudos do Oscar Lopes, da Esther de Lemos, do João Gaspar Simões. Existem obras do Instituto Português do Oriente. Eu, infelizmente, não consegui apanhar esse livro, relativas à interpretação e análise do Camilo Peçanha, que o Instituto Português do Oriente em Macau publicou. Chega aqui a Portugal, esqueçam, ninguém encontra isto, não há. Fui à procura, não existe. O único exemplar que eu consegui apanhar destes estudos do Camilo Peçanha estava na biblioteca da Fundação Mário Soares. Só. Portanto, se souberem, se conseguirem encontrar esse livro, leiam-no, por favor, que eu creio que vos será muito proveitoso. E depois é estranho isto para nós entrarmos um bocado neste abracadabra do ocultismo. Quer dizer, toda esta tradição do uso da magia prolonga-se também na poesia portuguesa, não é? Eu dou-vos o exemplo. Se vocês pegarem na tradução que o Mário Cesarini de Vasconcelos faz de Iluminações e da Cerveja do Inferno, o Mário Cesarini de Vasconcelos diz que existem 3 elementos de interpretação. Que há a interpretação literal, há a interpretação poética, e existe a interpretação mítica, não é? E é na interpretação mítica que desculpem-me a expressão, e eu vou dizer isto com muito carinho, que o sacana do Cesarini, que era um sacana e um poeta absolutamente genial, ignoradíssimo também, ignoradíssimo, Cesarini, não tenho a menor dúvida. Mas que o Cesarini pega nessas interpretações para depois conseguir dar aquilo que ele diz assim num dos trechos da Cerveja do Inferno. Eu vou utilizar este arcabuz maçónico. O Cesarini escreveu isto. Não sei se o Cesarini pertencia à maçonaria, se não. Qualquer dia, se calhar, vão ao cervo do Cesarini. Este gajo era maçom. E podem não encontrar isto. E, finalmente, existe também, dentro da poesia do Herberto Helder, sempre um livro, ele diz, que são as magias. Portanto, quase como se fosse um fio invisível que leva a um estranho minotauro, na nossa poética ou na nossa poesia existe o apelo ao uso de elementos mágicos. E isto também não é à toa. E há um outro pormenor que eu infelizmente não tive tempo, mas que consiste no seguinte: o João de Deus, o autor da cartilha maternal, todos nós, ou praticamente nós somos aqui já pessoas de uma certa idade, sem desprimor para com as meninas e as senhoras aqui presentes, mas todos nós, de uma maneira ou de outra, pegámos na cartilha maternal, certo? Ora, o João de Deus, há um livro interessantíssimo de um dos grandes malucos da cultura portuguesa, que é um homem chamado António Telmo, que escreveu um livro que se intitula Gramática Secreta da Língua Portuguesa. E ele, no Gramática Secreta da Língua Portuguesa, ele escreveu: João de Deus, que escreveu a cartilha maternal, que ainda hoje é usado como método de aprendizagem dos meninos na escola. João de Deus era um cabalista. E ele colocou na cartilha maternal, e o António Telmo explica isto maravilhosamente, como é que a cartilha maternal é uma cifra, um fingimento da cabala para dar aos meninos. Porquê? Porque quando se aprende a cabala começa com pequeninas palavras. Quem estuda a cabala vai estudar pequeninas palavras como se começasse a aprender a ler e a escrever. E ele colocou vela, barco, e o António Telmo diz: este cabalista colocou todas as primeiras pistas da aprendizagem da cabala nestas 2 primeiras palavras. É impressionante, não é? É impressionante. Mais impressionante se torna quando nós notamos
que o João de Deus e o Camilo Peçanha também eles eram amigos, não é? Portanto, todas estas pessoas, das quais começamos a entrar agora num riquíssimo campo, em que se calhar talvez ou por desleixo, ou por falta de oportunidade do Ministério da Cultura, ou das bibliotecas nacionais, ou seja do que for, existem acervos riquíssimos, existem papéis, existem fios de interpretação que quando nós vemos as vidas destes homens, de repente nós dizemos assim, o que é que eles queriam dizer? Não. O que é que estes homens, toda a sua obra torna-se uma cifra, não é? Ou uma grande parte da sua obra torna-se uma cifra. E compete-nos a nós agora começarmos, ou tentarmos começar a pouco, decifrar na medida do possível, certo? E trazer de novo, como fazia o Sócrates, que era a velha maiêutica, que é trazer de novo para a luz, não digo o significado real, não digo o significado verdadeiro nem autêntico, mas digo que é um significado possível dentro da obra destes homens. E digo que quando eu estava à procura do Fernando Pessoa, e de repente eu descubro, quer dizer, de repente eu vejo um homem, aquilo que se percebe, não é qualquer um que chega ao 30º grau da maçonaria. Quer dizer, nunca poderia ser um tipo que era um fumador de ópio, completamente padrado em Macau, que de repente fosse aquilo que fosse, dizia assim, este homem é merecedor de chegar aqui. Quando ele chegou ali, ele pegou naquilo que viu e colocou numa obra. Interessante. Interessantíssimo. Não sei, se me quiserem dar a vossa opinião com todo o gosto. Eu acredito que muitas vezes essas interpretações, quer dizer, de que forma é que o João de Deus escreveu isso de forma consciente ou inconsciente, às vezes é um bocado, não é? Às vezes as coisas estão lá, estão no fundo, inconscientemente escrevemos, depois há alguém que interprete, não é? Agora, se lhe estaria verdadeiramente na mente quando escreveu a cartilha, não é? Que se a intenção foi essa, poderá ser uma intenção profunda que estava lá, jazente, não é? Mas que, não sei, enfim, não é? Agora, há uma coisa que eu não sei se... Era juiz o homem, não é? Era juiz. Era juiz. Como é que é o registro das sentenças deles? Há sentenças poéticas, digamos? Há Não. coisas... Diz-me lá. Mas há avaliações exatas, todos os juízes têm que ser submetidos a avaliações para a manutenção do seu lugar ou não. E o registro das avaliações do Camilo Peçanha enquanto juiz, tecnicamente, sempre foram positivas, sempre foram mais avaliadas pelo Conselho Superior da Magistratura, portanto, pelos seus próprios pares. Não estamos a falar aqui de um... Mas há sentenças criativas, não é? É capaz de haver. A minha pergunta é exatamente Mas é capaz de haver. Agora, eu gostava muito e despertou-me muita curiosidade de ir a Macau, porque o Camilo Peçanha, cuja tumba se encontra em Macau e só lá tem uma ruazinha, mas seria muito interessante, junto dos registros que provavelmente se encontram no Leal Senado, ler as sentenças manuscritas ou datilografadas do Camilo Peçanha, que ainda lá se encontram. Aliás, isto é curioso. Quem sabe, são referências se encontram. São referências. Veladas, naturalmente, mas que estão lá, certamente. Pode haver. Isso desconheço. Aqui só nos podemos cingir a dois pontos, que é a obra dele, mas depois é esta estranha dicotomia que não se encontra em nenhum simbolista francês entre um homem que tinha que ter uma disciplina e um rigor impressionantes para ser professor de liceu, para efetuar julgamentos públicos, para desempenhar vários papéis e de repente recriar poeticamente isto, não é? É alguém que, como o Malá... Os outros eram verdadeiramente malditos, este fingia. Este fingia. Eu recordo daquela Mas ele, e note, ele fingia, mas ele não era um mentiroso, certo? Porque ele, como pessoa, assim como pessoa, tinha que beber, ele fumava ópio, não é? E portanto,
quem contempla abismo, Mas é interessante, quem Pedro. tem uma determinada força, quem tem uma determinada carga poética, se essa poesia se apossa dele, digamos assim, provavelmente ele É fraqueja. interessante quando tu dizes que o poeta, esta poesia, não é uma poesia da revolta, nem uma poesia do degredo, não é uma poesia da dor. A pessoa, quando escreve, o poeta é um fingidor, finge tão completamente a dor que a dor sente. A pessoa interpreta muito bem o Peçanha quando escreve este poema. Naturalmente. Eu acho que, para mim, posto isto que nós falámos aqui, não me restam muitas dúvidas, não sei se a pessoa vai lá dizer-me que não, que quando ele escreveu este poema foi baseado naquilo que ele conhecia, naquilo que ele aprendeu. Nesta pista, aquilo que eu reafirmo, A dor sem Camilo Peçanha nunca haveria. que é a dor de Peçanha, da sua própria poesia, que vem deste simbolismo, de simbolizar a dor. Aliás, simbolizar a dor é uma mensagem para o presente e também para o futuro. Claro. É isso que nós somos também especialistas em termos portugueses. Claro. Nós simbolizamos muita dor, acabamos por transformá-la em muitas outras coisas e depois não para o sentirmos verdadeiramente. Portanto, acho que isto era um tema muito. Dá para muitos temas. Trouxeste aqui uma mensagem que, quem sabe, aí muitos de nós comecemos a pegar nestes caminhos. E acho que era interessante isso fazer. O Peçanha, poeta, como heterónimo do Peçanha do Juiz. Quer dizer, sim, não sim, é um caso, não é? E mas o Peçanha, ainda tu dizes, portanto, em relação a Verlaine, eu recordei-me aqui da frase da poesia de Verlaine, que depois é muito parecida com a da Clepsydra, Chorer, e com outra obra muito interessante. Chorer Arcadas do Violoncelo. Sim. Ponto saladas condicionadas de pesadelo. E no Verlaine, il pleure dans mon cœur como il pleure dans la nature. Portanto, há aqui este chorar dele e da natureza em simultâneo, esta personificação da natureza através dos sentimentos dele. Acho que há aqui uma relação muito interessante. Isto, de facto, é um tema extraordinário. A partir do momento em que nós vemos que existem um conjunto de poetas, de escritores, de autores, especialmente da geração de 70, e todos estes depois continuam até à primeira década do século XX, quando nós vemos que todas estas pessoas tentam ultrapassar um país que está em permanente recriação desde 1820 até à fase final da monarquia, torna-se impressionante vermos que eles optam não por uma opção política, mas sim por uma opção estética, não é? E aquilo, por exemplo, hoje em dia, as pessoas falam muito da novíssima poesia portuguesa. Permitam-me aqui também uma pequenina provocação. Eu acho a maior parte dos nomes que falam da novíssima poesia portuguesa uma boa merda. Desculpa-me a expressão. E com o maior respeito. Acho. Só eu li isto sem qualquer desprimor. Uma moça que deve ser muito ufana e muito pressurrosa, chamada Matilde Campilho, que escreveu uma coisa chamada Jockey. Aquilo é intragável, desculpa, aquilo é absolutamente... Não tem consistência poética. Ela é um produto lançado para dizerem a poesia... É uma Shakira. É uma Shakira, é uma Shakirazinha da poesia. Mas há poetas bem engraçados. Vocês têm um Daniel Jonas, por exemplo, uma novíssima poesia portuguesa. Vocês têm um Miguel Manso, uma novíssima poesia portuguesa, que são nomes muito interessantes. Há uma parte da novíssima poesia portuguesa que talvez seja ainda um início de uma determinada afirmação estética. Todos eles são filhos, legítimos ou ilegítimos, do Herbert Welder. Todos eles. Vocês pegam nestes nomes e vocês veem o Herbert Welder ali escarrapachadinho em todas as suas fases. Desde a face de Coimbra do Herbert Welder, da colher da boca, quando ele metia LSD, até à parte final, quando ele foi viver para Cascais e ele escreveu estes últimos cânticos absolutamente extraordinários. Eu posso, por questões pessoais e familiares,
Eu tive o privilégio de conhecer e privar várias vezes com o Herbert Welder. E na fase final da vida do Herbert Welder, o que ele estava à procura era de saber, dentro dos sonetos do Camões, que sonetos do Camões eram aqueles que ele escreveu quando estava na guerra, não é? Quando ele estava no Mar Vermelho. Quando ele estava... Ele perde o olho em Marrocos, mas ele depois vai para a Índia e participa nas campanhas do Mar Vermelho. E o Camões nunca cessa de escrever. O Camões nunca cessa de escrever. E o Herbert Welder procurava perceber que sonetos é que ele escreveu quando o poeta contemplava a morte, não é? Porque ele achava, e era o grande fascínio que ele tinha do Camões, que ele teve o privilégio de contemplar a morte, não é? Que era uma coisa que ele não tinha. Eles fogem da guerra colonial, não é? E dentro da guerra colonial ainda hoje está para surgir também uma literatura, está para surgir também uma temática que está oculta. Também a Tide Foice, para mim, então, eu vou lançar-vos também uma série de pistas. O melhor livro sobre a guerra colonial que foi publicado, esquece, não é o Lobo Antunes, não é o Lobo Antunes, é um excelente romancista e é um cronista extraordinário. As crónicas do Lobo Antunes são extraordinárias. Mas o melhor livro sobre a guerra colonial foi escrito por um soldado que foi para Angola, que se chama Itelvino da Silva Batista. Chama-se Diário de Guerra. Foi publicado pela editora Três Sinais. Se vocês conseguirem apanhar este livro num qualquer alfarrabista, comprem, vão ao Woke, vão ao LX, Diário de Guerra, Itelvino de Silva Batista. Eu também gostei do Nosso Cego, não sei. O Nosso Cego também é um romance extraordinário. Mas isto ainda é mais impressionante, porque é de um homem de Zona Saloia, com a 4ª classe, vai para Angola, e ele não cessa de escrever em daquelas pequeninas agendas que tinham tudo, que tinham os sinais de trânsito, o mapa do mundo e as estradas, tudo, e ele não cessava de escrever. O que ele descreve, o fio estético, que é a imagem da mulher amada, é uma coisa absolutamente extraordinária. E a nossa poesia é feita por isto. E são estes nomes, ou parte destes nomes, que são sublimados, dizendo que são muito bons, quando de facto não são. E há outros que são extraordinários e que só merecem um pequenino empurrãozinho, uma pequenina revelação, um pequenino levar a luz. Pudesse eu ter a possibilidade de ser editor, eu editaria ou reeditaria estes nomes contra mundum também. Quem Contra sabe mundum. não arranjamos aqui Quem um sabe, espaço mas- editorial para Quem isso. sabe, pode haver isso. Mas seria extremamente interessante, porque são estas coisas que nós temos que levar aos olhos do nosso povo. É isto que o nosso povo tem que ler. São estas as figuras, tem que se inspirar. são estas as pistas que têm que se inspirar. Não, eu já trouxeste aqui algo muito interessante. Acho que podemos dizer que até que há um momento antes de tu trazeres isso e um momento depois em que nos transforma. E queria só aqui deixar uma pequena chega em relação ao simbolismo e à razão pela qual nós trazemos Camilo Peçanha aqui à tertúlia de Fernando Pessoa, porque de facto ele foi determinante naquilo que foi a vida de poeta de Fernando Pessoa e tudo aquilo que ele escreveu, a forma como olhou o mundo a partir dali, daquelas temáticas que Camilo Peçanha de facto lhe trouxe. Não podemos deixar também de dizer que é com... Embora o simbolismo tenha sido uma corrente muito rápida, acompanhada de forma quase também pela pintura e por alguma... e quase nada na música, mas houve ali um movimento fugaz, fruto de uma circunstância também na altura que a Europa também vivia, de crise, mas talvez não tivesse existido o modernismo que emergiu a partir dali, se não tivesse sido este momento em que o simbolismo traz uma nova forma de olhar, até porque estamos em momentos de grandes descobertas, que é ao nível da ciência, que é ao nível da psicologia, da filosofia,
e na própria pintura, lembramos Picasso, o próprio a nível das correntes de pintura, o surrealismo começa a surgir também nesse contexto. Portanto, uma nova forma de os sonhos, a interpretação dos sonhos com Freud. Portanto, há aqui um momento histórico em que o simbolismo teve ali um espaço e uma existência muito, muito particular. Nós começamos a conhecer que, afinal, o ser humano é muito mais do que aquilo que se vê cá fora. Portanto, o ser humano começa a construir-se também por dentro, e acho que este simbolismo dá uma nova forma de ver o mundo, e é com base nele que Fernando Pessoa cria tantos mundos e recriou tantos mundos. Porque afinal há sensações, há o mundo interior e o mundo exterior, há sonhos, há pesadelos, o surrealismo, aqueles quadros do Dalí, tão extraordinários. Há esferas estranhíssimas. O Fernando Pessoa tem um momento. O Fernando Quinto Pessoa, Império, que também que ele repega. O Fernando Pessoa tem um determinado ponto, numa carta ao Adolfo Casais Monteiro, em que ele entra na Brasileira e diz assim: abriu-se o terceiro olho. Porque ele entra na Brasileira e ele viu os esqueletos das pessoas. E ele para à porta da Brasileira, a ver todas as pessoas sentadas e os esqueletos, diz ele regressa imediatamente a casa e ele desata a escrever um frangozinho impressionante. Ele escreveu 4 ou 5 longos poemas, 2 curtos e Ode Marítimo, Ode Triunfal. Após ter visto isso. E depois é necessário perceber que o Fernando Pessoa, a partir de um determinado ponto, começa, talvez preso na sua floresta de enganos, não só a escrever poesias absolutamente extraordinárias, como seja, por exemplo, há uma que é muito engraçada e que é cantada também pela Marisa, que é o Cavaleiro Monge, que é uma balada da montanha ao vale, do vale à montanha, dais pela sombra, Cavaleiro Monge. O Fernando Pessoa chega a um ponto em que ele mergulha de cabeça no mundo do ocultismo. E para mim eu achei estranhíssimo quando este homem, e lendo depois também a obra fundamental dentro deste ponto, que é o livrinho do António Quadros sobre o Fernando Pessoa, que é o À Procura da Verdade Oculta, na qual o Fernando Pessoa, por diversas vezes, a parte final da vida dele, isto provavelmente está lá no baú, de repente sai o Fernando Pessoa a atrás, mas sai o esqueleto do Fernando sai Pessoa. o esqueleto, de repente o Fernando Pessoa começa a afirmar que tudo aquilo que ele está a dizer é resultado da sua iniciação templária. Não sabemos se isto é verdade, não sabemos se isto é mentira. Lembre-se sempre, nós estamos aqui a lidar com fingidores. Estamos a lidar com fingidores. Agora, achei estranhíssimo quando de repente fui à procura da vida deste homem e da procura da vida do Fernando Pessoa, quando um, de repente, pertence à franco-maçonaria, o outro pertence supostamente a uma ordem templária aparentemente distinta. Se calhar a Ordem dos Cavaleiros de Santa Maria. Diz ele, pode ser, aparentemente distinta, mas o Fernando Pessoa, a partir de um determinado momento, guia e norteia a sua obra e ele deixa um fortíssimo acervo de cartas, testemunhos. Ele tinha os livros em preparação, tinha o Caminho da Serpente, tinha o Irão também, os contos que saíram, portanto, toda a parte final dele e da poética dele, Fernando Pessoa, que ele depois escreveu, tudo aquilo que ele escreve é completamente marcado pelo ocultismo. Fernando Pessoa foi tradutor da Blavatsky, não é? Aquele episódio também em Cascais, lá com o Aleister Crowley. O Fernando Pessoa, para quem desconhece, o Fernando Pessoa tem, o Aleister Crowley publica o horóscopo dele e o Fernando Pessoa manda-lhe uma carta, provavelmente cifrada, que ele deveria receber, o Aleister Crowley deveria receber correspondência aos pontapés de todo este mundo. Mas de repente ele disse assim, não, você tem aqui um erro no seu horóscopo. E o Aleister Crowley pega na carta e diz assim, mas quem é este tipo? Portanto, e ele vem cá, e ele vem a Lisboa
passa imenso tempo com o Fernando Pessoa, não é? E não é, ele só deveria ficar 1, 2 dias, mas ele acabou por ficar uma série de tempo. E eles fazem aquilo que é o chamado encontro mágico na boca do inferno, também. Em que um depois recria a sua obra e depois o outro se lança na parte final do ocultismo e da sua figura, digamos assim, do qual, repito de novo, as professoras Ivete Santana e Stephen Record começaram a pegar naquilo e a dizer: o que é que eu tenho aqui? Quem é este tipo? Quer dizer, não é nada daquilo que o João Gaspar Simões me disse acerca do Fernando Pessoa. Ele não é um engenheiro que vai num paquete a olhar para uma sueca. Não era nada disto, é algo muito mais profundo. Vou passar para quem quiser depois receber a nossa... E pronto, e é assim. Não, mas foi. Lá vamos nós no paquete. Não, eu gostaria de lançar para as pessoas que estão aqui a assistir que nos trouxessem também alguma questão que fosse interessante, que gostassem de colocar, ou que nos trouxessem alguma reflexão pessoal também sobre a pessoa. No fundo, nós gostamos de desafiar sempre os nossos leitores, os leitores de Fernando Pessoa. E querem tomar a palavra? Vítor. Podemos. Senha, que é de facto a única homenagem que foi feita ao caminho de Senha em todo o território nacional foi em Coimbra, que não foi só uma cerimónia, eleger uma pequena estátua, que ele foi estudante em Coimbra. Exatamente. E era filho de uma tricana, ou era filho de uma tricana, ou teve um filho com uma tricana. Não. Teve um filho com uma tricana. Ele teve um filho. Ele teve uns amores com uma tricana, que eram os amores proibidos, digamos. E foi isso. Namorou-se com uma tricana e teve um filho dela. Tá? Agora, de facto, eu conheço a Catecismo, li-a toda, e é um dos meus livros preferidos. É muito bonito. Gosto muito. Não percebo muito bem quando você diz que há relações entre, acho que, na minha opinião, não. Eu não percebi muito bem o que é que o Fernando Pessoa tem a ver com o Camilo de Senha, o que é que o Camilo de Senha tem a ver com o Fernando Pessoa. Acho que a mensagem, na minha ótica, não passou muito. Pôs a tónica no fingimento, isso falou, que era um fingimento de anos, e falou várias vezes no poema que o Fernando Pessoa, o poeta, é um fingidor, e acho que ele vai buscar isso aqui no Senha. Acho que é uma interpretação forçada, acho que o Fernando Pessoa não precisava nada do Camilo de Senha para ter essa ideia de que o poeta é um fingidor. E além disso, quando o Fernando Pessoa diz que o poeta é um fingidor, não é, obviamente, nos termos em que o Camilo de Senha finge. Acho que o poeta é um fingidor. Claro que poria mais a tónica no amor, nos amores, em que o Fernando Pessoa foi um grande mentiroso, um grande fingidor no campo daquilo que escreveu. Portanto, aí é que eu colocaria a tónica no fingimento, digamos, amoroso para a pessoa, e você pôs a tónica no fingimento de Camilo de Senha. Não sei o que é que você quer dizer com isso, Camilo de Senha é um fingidor, não sei. Agora, que há, de facto, muito azar, então. A pessoa é um modernista e é um poeta um pouco. Podia ter falado de cadentismo. O cadentista não falou. Quer dizer, eu acho que faltou muita coisa. Também quando a gente fala, também você devia ter citado poemas, não citou poemas do Camilo de Senha, não citou poemas do Fernando Pessoa. Na sua prevenção inicial, no texto que leu, ele faz um estudo sobre um poeta e sobre o outro. Faz um estudo daquilo comparado. E vocês também não fez isso, não vimos poemas de um do outro para ver quais são as relações que há entre eles.
Obrigado pela sua opinião. Permita-me rebater, eu citei aqui poemas esparsos do Camilo Peçanha. Portanto, a partir daí esse argumento não está. Os poemas do Fernando Pessoa, comparando com o Peçanha com o Fernando Pessoa, eu não quis estabelecer uma comparação. Aliás, eu próprio escrevi isso, a parte final, em que eu não quero avançar para uma comparação quer um quer outro. Agora, para pegar nessa sua parte da questão do fingimento, repare uma coisa. O Camilo Peçanha, e você, sendo um leitor da Clepsidra, como se afirmou, sabe com certeza que a questão primeiro do Camilo Peçanha que eu coloco é: se eu sou um fingidor, o que é que eu posso esperar do mundo? Portanto, eu creio que aí nós podemos, diante desta primeira interrogação, responder-lhe também a essa sua interrogação acerca do que é o fingimento no Camilo Peçanha. E reafirmo, o fingimento no Camilo Peçanha passa por isto. Primeiro, pelo uso de uma determinada sensação que não corresponde àquilo que é comumente tido como o elemento fundamental da interpretação da clepsidra, que é a dor. Atenção. E aí poderia também, de facto, ter focado nessa questão da dor. O que o Camilo Peçanha faz é utilizar uma série de instrumentos poéticos e ver a dor como um fingimento de ultrapassar o mundo. Sendo você leitor da Clepsidra, conhece com certeza aquela parte do poema dele em que ele diz que vai partir no barco de um navio para um país distante, certo? Entende? Lembra-se pelo menos dessa parte. Espero que tenha isso presente. Nessa parte, peço-lhe para você voltar a reler esse poema, porque aí também consiste no chave do fingimento. Eu aqui estou limitado pelo tempo, mas não é desculpa, naturalmente. Não é? Portanto, e isto dar-nos-ia também tema para muito mais pano relativamente a esta mesma questão do fingimento. Mas, por exemplo, nesse mesmo poema, na questão da recriação do mundo, não numa revolta, mas numa recusa. E eu insisto também neste ponto, que é fundamental. Quem recusa, ele recusa por fingimento. E ele utiliza o fingimento como um instrumento poético. Não para o interpretarmos literalmente, como você o fez, mas sim para o interpretarmos miticamente. E é aí onde eu lhe peço para ler, que ainda bem que tem o seu livro de predileção, mas leia-o com mais atenção. Relativamente à questão do modernismo, nem sequer quis ir por aí. Porque se nós entrássemos no modernismo, a partir daí teríamos que entrar num campo que diria respeito a uma relação que no Camilo Peçanha não existe, que é a relação do homem com a industrialização do homem com a máquina, o qual o Fernando Pessoa tem, mas que no Camilo Peçanha nós não encontramos. Aquilo que eu procurei acima de tudo foi tentar, e perdoa-me se eu não consegui de qualquer dos modos, mas colocar estes dois níveis de interpretação completamente diferentes. Um da questão do fingimento, e é com base neste fingimento que o Fernando Pessoa faz uma interpretação do instrumento poético dele para se recriar a partir daí, e depois no outro, na utilização de uma determinada simbologia. Concordo consigo que há com o Camilo Peçanha há fingimento, e que em Fernando Pessoa também, mas não é o mesmo fingimento. Nem digo que é, não digo que é. Agora, um decorre do outro. Eu concordo consigo, ainda bem que vê isso. Agora, o bonito é que nós não devemos tomar as pistas literalmente como sendo, não é? Portanto, eu dou-lhe também uma outra ideia. De um outro poeta que decorre de outro, que é outro grande fingidor, mas que um não tem rigorosamente nada a ver com o outro, que é o Cesarinho e o Breton. As pistas do Breton não são as pistas do Cesarinho. E isso, mas no entanto, um aproveita-as para as retransformar. E eu aqui, até propositadamente, diante de uma situação, até citei inclusive o René Char, que também ele é um herdeiro direto, parte das metáforas e das palavras que o Camilo Peçanha usa. Lembre-se do René Char. O René Char é o poeta do sol, é o poeta dos grandes espaços, é o poeta do céu azul, daquilo que se vê. Tudo na poesia do René Char, visto que os simbolistas assim o fazem.
tudo na poesia simbolista é uma visão. Por isso afirmei olhos e coração. Eis os dois temas essenciais na poesia do Camilo Peçanha. Mas é bom. Uma boa noite. Obrigado. E obrigado pela vossa presença. Obrigado, Vítor, pela sua questão, sempre com as suas questões muito elaboradas. Ainda temos... boa tarde, estou a adorar. Demonstra estar atento. No seguimento aqui do que este senhor aqui disse em relação ao poeta é um fingidor, é só mais chega porque eu creio que estamos a falar de um poema que tem o título de autopsicografia. Autopsicografia, exatamente. Uma pessoa tem a capacidade, na verdade, de se interpretar e de interpretar um pouco o que é a poesia, naquele pequeno poema. Né? Quando o fingimento, creio que tem a ver com a magia que a poesia tem. E sabemos que o Fernando Pessoa talvez seja o expoente máximo dos poetas, não só. Tendo esse poema o título de autopsicografia, eu também não vejo bem onde é que ele tem ido buscar essa influência ao Camilo Peçanha. Isto não é discordar, isto é apenas a falar. Por favor, discorde. Eu acho que a luz só nasce na discórdia. Deixar só perguntar. Algo escrito, algo que o Fernando Pessoa tenha deixado, ou algo de curioso que nos leve a crer que ele se inspirou relativamente a este poema, que se inspirou no Camilo Peçanha. Se há algo escrito. Não há. Isto é só um nível de interpretação. Agora, a partir do momento em que nós tenhamos um determinado nível de interpretação, nós temos que o fazer corresponder não só com uma determinada base poética, digamos assim, que é o que é que o poeta pretende fazer com uma, desculpe-me palavrão, com uma utensilagem poética, que é aquilo que o Camilo Peçanha faz, por exemplo, quando ele utiliza palavras, neologismos na poesia nacional, ok? Não só para recriar um determinado efeito, bem como o seu contrário. E à medida que você vai lendo a Clepsidra, de repente você encontra situações em que tanto pode estar a ler o famoso poema em que ele se encontra sob o luar, em que a sensação, primeira sensação literária que ele dá pode ser uma sensação de abandono, mas que é de reencontro do poeta consigo próprio. Okay? Agora, repare, eu creio e concordo que talvez seja um tour de force efetuar esta questão ou fazermos uma ligação do fingimento em Camilo Peçanha, do fingimento com o Fernando Pessoa. Entendo e eu aceito isso, por facilidade de raciocínio. Agora volto a reafirmar, o primeiro grande fingidor, e é necessário um para interpretar o outro, o primeiro grande fingidor da cultura portuguesa é o Camilo Peçanha. Não tenho a menor dúvida relativamente a isto. Não é o... Todos nós estamos habituados a dizer que é ou a entender que seja o Fernando Pessoa, mas na análise contextual daquilo que efetivamente o Camilo Peçanha faz, de uma recusa, não de uma revolta. Se o Camilo Peçanha se revoltasse, você teria, o Paulo encontraria, permita-me que eu trate assim, na Clepsidra, encontraria os elementos de contradição de um bem, de contradição de um Deus, de contradição de uma ordem moral. O Camilo Peçanha não faz nada disso. E há uma subtileza muito grande entre uma revolta e uma recusa. Porque numa revolta eu posso ser frontalmente contra. Agora, numa recusa, eu posso entender, mas dizer, não senhor, é este o subtilíssimo elemento que demarca o Camilo Peçanha do Baudelaire e de todos os simbolistas e decadentistas franceses. Está aqui. Não há um único elemento satânico, não há um único elemento demoníaco no Camilo Peçanha. Inexiste. Mas isso existe no Baudelaire. Isso existe também, num certo ponto, no Verlaine. Isso existe no Rimbaud, do qual ele, Camilo Peçanha, foi leitor de todos.
Em relação a essa questão da influência poética, é assim, e sendo eu também um poeta, normalmente porque o poeta não se inventa ele próprio. É fruto de um conjunto de leituras e de experiências interpretativas que ele fez ao longo de toda a sua obra. E Pessoa, de facto, foi um leitor. Aliás, não conheço leitor maior na história da literatura do que Pessoa. Foi a pessoa que mais livros leu em toda a sua vida. Daí que ele tem influências variadíssimas. E essas influências que ele tem são expressadas em toda a sua obra. Ele não inventou aquela obra toda a partir do nada. Portanto, nós somos culturalmente influenciáveis. E quando nós estamos aqui a dizer que, e por acaso até fui eu que lancei um pouco essa latitude da poesia de Peçanha com a Pessoa e deste poema especificamente, apesar de ser uma autopsicografia, quando nós escrevemos uma autopsicografia, não nos descrevemos exclusivamente a nós próprios, escrevemos alguém para além de nós próprios, escrevemos aquilo que o mundo também tem sobre nós. Portanto, aquilo que os outros nos construíram. Não é que nós, enquanto personalidade existente e pensante, não somos apenas aquilo que nos pensamos. Somos também, e muito, aquilo que os outros pensam sobre nós e nos levam a agir de acordo com de várias formas. Por isso é que nós somos diferentes nos contextos e nas experiências que temos e nos personagens que executamos na nossa vida. E nas interpretações. E nas interpretações que fazemos. Eu, no meu papel de pai, no meu papel de profissional, no papel de marido, não é? Sou diferente porque o contexto me influencia de forma diferente. Embora haja uma linha orientadora, e é nessa linha orientadora, nessa espinha dorsal de Pessoa, que está na poesia de Pessoa, que nós entendemos que a Pessoa não poderia ter ido buscar este fingimento na poesia, portanto falamos aqui na questão da poética, a mais ninguém, porque não existe na poesia portuguesa, embora ele lesse muito bem inglês e daí que ele tenha várias influências em termos poéticos também. Ele leu múltiplos poetas e esta grande vantagem que ele teve para descrever e para trazer modernismo, para enquadrar bem o modernismo em Portugal e para se tornar tão grande também foi na linguagem, que nós expressamos através da linguagem. A linguagem é que constrói o nosso mundo, o nosso pensamento, que tem muita coisa lá dentro, mas não é de objetos, é de linguagem. E Pessoa teve uma grande vantagem: perceber muito bem como maternamente duas línguas, a portuguesa e a inglesa. Daí que é assim, ele teve, de facto, naquele momento histórico, teve múltiplas influências. Em Portugal terá sido o único a ter tido tantas influências. Depois, no papel também de correspondente de línguas, lidou com múltiplas realidades e privou e admirou o Camilo Peçanha. Portanto, ele admirava mesmo o Camilo Peçanha, não era uma questão de... Portanto, ele, para o admirar, ele dissecou completamente. E o que é que é assim? Que aquele tipo de mensagem é que ele teve? Que tipo de fingimento é que ele fazia na vida dele, porque ele se disfarçava daquela forma? E o próprio Pessoa acabou por ser um grande fingidor. A autopsicografia interpreta-o muito bem, porque ele de facto foi um grande fingidor. Ele foi muitas pessoas nele próprio. Fingiu-se e esse fingimento acabou por recriá-lo também ele próprio. O próprio Fernando Pessoa foi alvo desse fingimento. Portanto, é nessa perspectiva que eu acho que falámos. Mas nós aqui não estamos a fazer ciência. Peço desculpa aos dois, e acho que foram duas grandes questões. Também nos permitem, nós aqui não estamos a fazer ciência, e assim, nem estamos a. O Pessoa e o Peçanhas são imensos. Nós aqui falamos em pequeníssimas coisas deles. Estamos apenas a lançar uns desafios. O Pessoa dava, aliás, o Pessoa acho que é tão grande que nós não passaríamos aqui meio século a falar sobre ele. Há um pormenor, há pouco eu também foquei, agora também inclusive daquilo das palavras de Vítor, permite-me que eu trate assim, que é a questão da memória do Camilo Peçanha. Repare, há um determinado ponto do Camilo Peçanha que começa logo a partir do momento em que ele diz que vai ameaçar esta do futuro,
embebido em saudades do presente. Vítor, isto é um fingimento claríssimo. Não preciso de interpretar isto, e o Vítor com certeza compreenderá. Alguém nunca pode dizer que vê uma determinada luz e que a vai perseguir, e que diz esta frase que é absolutamente espantosa na nossa cultura, que vai a na aresta do futuro, embebido em saudades do presente. Portanto, ele desta contradição, já aqui nós começamos a notar este primeiro fingimento dele, digamos assim. É óbvio, a clepsidra é uma obra muito esparsa, mas daí também a riqueza hermenêutica da mesma, porque nós podemos dar pelo menos 2, 3 interpretações naquilo que nós vemos relativamente, ou naquilo que nós interpretamos relativamente aos poemas da clepsidra. Por exemplo, quando ele se refere à Madalena, os poemas que ele dedica à Madalena, de qual ele vê um objeto de uma determinada adoração, mas que depois a quer recriar, que ele quer dissolver, o amor que ele nutre pela Madalena. Você lê aquilo e diz assim: isto não é um amor carnal, não é um amor físico. Isto não é a apropriação sentimentalista de um cesário verde. Isto não é o amor de um cadáver de uma charronne da parte do Baudelaire. Não, senhor. Isto é outra coisa completamente, que ele quer nos fazer entrar num idílio, num jogo de espelhos. E o bonito é isso. Se conseguir, ou se permitir, ou se quiser um dia, ver a clepsidra como um grande fingimento, como uma blague, aí poderá encontrar níveis de interpretação muito interessantes também. Fez silêncio. Significa que há muita coisa aí a passar pelas cabeças e que há muita coisa que podia também surgir. É um livro fundamental na nossa cultura, ignorado, escamoteado dos manuais escolares, não é? É verdade. Se derem aos miúdos do 12º ano a análise de qualquer poema do clepsidra, eles seguem o sulco. Aliás, eu ainda estudei o Pessanha, na altura recordo, mas estou praticamente. Não temos de fazer parte das seletas. Claro. Mas hoje em dia. Mas não sei, o problema era o Oril quem dizia: onde há tese há cadáver. Onde há tese há cadáver. E é estranho nós vermos, quando lemos o Clepsidra, como é que de um livro tão rico, como uma hermenêutica poética tão vasta, a partir do momento em que separemos o Pessanha dos lugares comuns da escola francesa, que ele os pega, mas que depois as recria por si próprio. Quando vemos o imensíssimo poeta que este homem foi, e ainda é nas nossas mentes e nas nossas vidas, é criminoso, não é? Vamos recriar, vamos voltar a trazê-lo à ribalta, e aliás este ano comemora o 150 anos do seu nascimento. Acho que é um bom ano para o trazer aqui e o lembrar, e obrigado, Pedro, por teres feito essa proposta. Foi daquele almoço em que nós estávamos ali a falar sobre, e te lembraste de facto que Pessanha era um poeta determinante na interpretação de Fernando Pessoa. Aliás, esperamos trazer proximamente outros poetas na vida e na obra de Fernando Pessoa, nomeadamente o Mário Sá Carneiro, que foi um poeta que esteve com ele no Orfeu e que de facto é importantíssimo, mas é um poeta, é de facto um poeta importantíssimo, um poeta grande e também esquecido atualmente. Eu também o dei, de facto é aquele poema dele, um pouco mais quase também, ainda hoje me lembro na altura no liceu, um pouco mais de sol eu era brasa, portanto de facto é um poema soberbo, e não só, em toda a obra dele. E com outros poetas, alguns até mais recentes, com os quais ele possivelmente não terá tido uma relação tão forte, mas
tudo isto nós queremos conduzir para uma obra. É melhor desligarmos isto agora. Obrigado pela vossa atenção, até breve, até um próximo.